Alô galera goiana, alô galera atleticana, aquele abraço, sejam bem-vindos ao Futebol 62. Jogando pela Série B do Campeonato Brasileiro, o Atlético perdeu para o Volta Redonda no interior do Rio de Janeiro, 3-0. E neste vídeo eu vou trazer para vocês as minhas impressões, a minha análise deste duelo. Bem-vindo ao jornalismo esportivo do século XXI. Bem-vindo ao Futebol 62. Seja sempre muito bem-vindo ao Futebol 62, é uma grande satisfação contar com sua audiência. Se você ainda não é inscrito no canal, te convido a se inscrever, deixe aquele like, uma maneira de você ajudar o nosso projeto. Fique à vontade para fazer o seu comentário, a sua participação é sempre muito bem-vinda conosco aqui no Futebol 62. Este vídeo tem oferecimento da WR Software. Se você precisa de um sistema para gerir seu supermercado, seu bar, seu restaurante, sua oficina mecânica, sua funilaria, fale com a WR Software que ela tem o sistema ideal para o seu negócio. Se você precisar também emitir nota fiscal eletrônica, fale com a WR Software 99476-6373. Volta Redonda 3, Atlético 0. Que resultado surpreendente, né? Esse lá do interior do Rio de Janeiro, ninguém esperava, mas o Atlético praticamente deu adeus à sua pequena oportunidade de brigar pelo acesso para a Série A do Campeonato Brasileiro. Vamos conferir os principais números deste jogo. Aí está a posse de bola, o Atlético teve muito mais, 65 a 35%, finalizações 12 do Volta Redonda, 17 do Atlético. Só que o Volta Redonda finalizou 8 no gol e o Atlético apenas 5. Precisão no passe, 78% Volta Redonda, 86% do Atlético. Cruzamentos, 12 da equipe carioca, 17 do time goiano. Lançamentos, o Atlético fez 70 lançamentos no jogo, o Volta Redonda fez 59, mais quase 130 lançamentos no jogo. Desarmes, 7 do Volta Redonda, 12 do Atlético. E os escanteios, 3-2 para a equipe carioca. Agora vamos conferir o time que o técnico Rafael Lacerda utilizou ao longo de todo o jogo. Paulo Vitor no gol, Jean Dias na direita, depois substituído pelo Maranhão, Adriano, Tito e Guilherme Romão. Ronald, Luizão, depois Yuri e Cauã, depois Robert, Martinez, depois o Hadsley, Lele e Thalisson, que foi substituído pelo Kelvin. O Yuri e o Guilherme Romão receberam cartões amarelos na equipe do Atlético. Vamos falar agora um pouco do jogo, né? O jogo começou muito movimentado, com as duas equipes procurando o gol. O Atlético tinha mais posse de bola e conseguia levar algum perigo ao gol do goleiro Jefferson. A equipe do Volta Redonda também acabou obrigando o goleiro Paulo Vitor a trabalhar no primeiro tempo. O Atlético chegou com a cabeçada ali do Martinez logo no início, que o goleiro Jefferson defendeu. O Volta Redonda respondeu com duas jogadas, uma finalização de fora da área e uma cabeçada que o Paulo Vitor fez uma boa defesa. Depois o Atlético chegou ali com o Jean batendo de fora da área, o goleiro pegou. O Volta Redonda também chegou com o Vitinho, numa jogada que ele escapou nas costas da defesa do Atlético e bateu, o PV também pegou. E por fim, o Thalisson, numa jogada individual ali no final do primeiro tempo, ganhou da defesa, mas acabou travado no momento em que tentava finalizar. Até aí o jogo foi disputado, né? Esse primeiro tempo, mesmo com 0-0, mas um jogo disputado em que as duas equipes buscavam o ataque. O Atlético até parecia ter um pouco mais o controle do jogo, mas já sofria com as transições ofensivas da equipe do Volta Redonda. Veio o segundo tempo e aí foi jogo de um time só. A equipe do Volta Redonda abriu o placar muito cedo, 1-0, numa jogada em que o Tito perdeu o tempo da bola, né? E aí o atacante ganhou pela esquerda, achou o Catatal livre no miolo da zaga e ele bateu na saída do Paulo Vitor para fazer 1-0. O Volta Redonda conseguia segurar bem o Atlético, que tinha posse de bola, mas não tinha criatividade. E a equipe carioca fez 2-0 aos 29 minutos com o Marquinhos, numa bola que era do Atlético, lá na lateral. O Atlético cobrou o lateral, perdeu a bola. Depois teve posse de bola, perdeu a bola de novo. Depois perdeu uma dividida. Depois disso não tem como, né? A bola lançada ali, tocada para o Marquinhos, que invadiu a área e bateu na saída do Paulo Vitor para fazer 2-0. E já no apagar das luzes, aos 40 minutos, o Bruno Barra, que inclusive já jogou pelo Atlético, né? Fez um gol daqueles de jogo de casado contra solteiro, né? Ele arranca da intermediária defensiva, passa por três jogadores do Atlético,
e bate na saída do Paulo Vitor, a bola desviou no Adriano. 3-0 para a equipe do Volta Redonda, um placar dolorido, um placar amargo para a equipe atleticana. No F62 debates desta terça-feira eu até conversava com o Emerson, com o Vitor Gader, com a Ana, que eu tinha um receio que a derrota para o Coritiba atrapalhasse o jogo do Atlético de hoje. Porque o Atlético perde para o Coritiba, os adversários ali pelo G4 haviam vencido ali os primeiros, né? O Novo Horizontino ganhou, o Criciúma ganhou. Se isso não tiraria a esperança do Atlético em brigar pelo G4. E me parece que de fato tirou. Né? A gente não viu hoje o mesmo Atlético que vimos contra o Coritiba, que vimos contra o Atlético Paranaense, que vimos contra o Goiás, o Remo, não. Já era um Atlético que demonstrava claramente que não acreditava mais no acesso, como aquele Atlético de antes demonstrou acreditar. Então fez um jogo de igual para igual no primeiro tempo com Volta Redonda. No melhor momento do Atlético, ele fez um jogo de igual para igual contra o Volta Redonda. E no segundo tempo, o Atlético foi atropelado pela equipe carioca, que com muito mais vontade, mesmo inferior tecnicamente, mas com muito mais vontade, muito mais disposição, ganhando as divididas, ganhando na velocidade. Enfim, acabou aplicando um impiedoso 3-0 aí sobre a equipe do Atlético. E aí a gente pode dizer, né, que o sonho do acesso acabou. O Atlético agora vai cumprir tabela nessas últimas 6 rodadas. O Atlético, que já vinha numa situação parecida com essa, conseguiu uma arrancada muito boa, que aí deu esperanças ao torcedor rubro-negro, mas essas 2 derrotas seguidas aí fora de casa para o Coritiba e Volta Redonda, elas colocam fim a essa possibilidade do Atlético voltar à Série A. Então agora o time rubro-negro já pode começar a pensar no ano de 2026, pensar em quem pode ficar, em quem não pode, se vale a pena reformar com Rafael Lacerda, pois essa Série B já não tem mais o que oferecer ao time atleticano. Rafael Lacerda hoje colocou o Thalisson de titular, para mim assim, não é nada contra o jogador, mas acho que não tem capacidade para isso. Ele também colocou o Cauã para começar o jogo, não foi bem. Assim, as mudanças que o Lacerda escolheu, elas não deram certo, né? Faz parte do jogo, mas o dia que dá certo a gente elogia, o dia que não dá certo também. Acho que ele arriscou muito, especialmente com o Thalisson, e acabou que não deu certo. Mas também eles não foram os únicos a irem mal, né? O sistema defensivo do Atlético foi mal, os volantes, até o Ronald, né, que vinha sempre muito bem hoje, errando passes, perdendo divididas. O ataque do Atlético até que teve uma participação interessante ali no início do jogo, no primeiro tempo, faltou o gol, mas no segundo tempo praticamente não existiu. O que se salvou verdadeiramente, acho que no time do Atlético hoje foi o Paulo Vitor, apesar dos 3 gols sofridos, foi o jogador de melhor desempenho dentro da equipe rubro-negra. Mas um Atlético realmente muito abaixo, que mereceu perder o jogo para a equipe do Volta Redonda. E agora vamos aguardar esse final de campeonato, né? Sem dúvida é muito mais sem graça do que o atleticano queria, do que o atleticano previa. O Atlético agora basicamente vai enfrentar adversários aí no cumprimento de tabela, né? Inclusive começa por um clássico na próxima rodada, tendo o Atlético Vila Nova no estádio Antônio Ascioli. Esse jogo ainda deve ter alguma pegada por conta da rivalidade, né? Mas os outros, a tendência já é da gente ter jogos bem mais frios, bem mais desinteressantes, até pela situação atleticana dentro do Campeonato Brasileiro da Série B. Mas hoje realmente foi um balde de água fria em qualquer pretensão do torcedor atleticano. E você, né? Como é que você viu esse jogo? Deixa aí sua opinião, deixa aí sua visão. O que é que o Atlético já deve fazer agora? Já está na hora de pensar em 2026, já está na hora de agir visando o ano de 2026. Opine aí, que a gente faz questão da sua participação. Um grande abraço a todos vocês, muito obrigado pela audiência, fiquem todos muito bem e até a nossa próxima oportunidade.